Antes da Marília Mendonça morrer, ela tinha a empresa chamada Sentimento Louco. Olha que nome bonitinho. Essa era a empresa da Marília Mendonça, onde ela tinha um percentual de toda a obra dela, só que era um percentual muito baixo, muito baixo. E aí, quando Marília Mendonça morre, a redistribuição desse percentual dessa empresa é refeita. Quem que estava como sócio nessa empresa? O escritório Workshow, que é quem administra aí um monte de sertanejos, a dupla Henrique e Juliano, também que foi a dupla que deu assim grande ajuda financeira para a Marília no começo da carreira dela, e a Marília também era beneficiária. Se eu não me engano, a Marília tinha assim 20% só da empresa de tudo que ela fazia, era um percentual muito baixo em cima da própria carreira, uma coisa meio louca, né? Mas ela topou isso logo quando ela começou a carreira dela. Quando ela morre, a dupla Henrique e Juliano vira e fala: queremos abrir mão da nossa parte. Não vamos deixar a dona Ruth desamparada. Legal. Então, foi refeita a distribuição desses percentuais e ainda hoje, 50% de tudo que representa aí o legado artístico de Marília Mendonça ainda pertence à empresa Workshow. O Léo, que é o herdeiro direto, tem 30% e a dona Ruth tem 20%, tá? O que a gente está falando aqui, gente, não é do patrimônio da casa, do carro, do violão, nada. A gente está falando de questões que envolvem a carreira artística dela. Sim, pois sim, bem. Direitos autorais, né? Tudo que rola nas plataformas e vai pingando. Deveria vir para cá, para essa empresa, a Sentimento Louco. Então, assim, essa empresa, por si só, já deveria ser o suficiente para administrar o que a Marília deixou ali em vida, certo? Pois bem, Marília Mendonça morre. E a dona Ruth resolve abrir uma outra empresa, chamada Marília Mendonça Produções. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas, porque essa empresa que a dona Ruth abre vai tratar de assuntos pós-morte da Marília. Então a gente chegou a ouvir um papo de que ia ter um documentário sobre Marília Mendonça numa plataforma de streaming e tudo mais. Como vai ter a turnê com a Fafá de Belém também. Exato, e isso veio de agora também, né? Sim. Que vem tudo por essa empresa Marília Mendonça Produções. Quem são os donos dessa empresa? O Léo é dono de 60% dela e a dona Ruth de 40%, certo? Só que tem algumas outras coisas aqui que chamaram a atenção lá da turma do Murilo, que falaram assim, opa, tem algumas coisas esquisitas acontecendo aqui, né? Porque essa empresa vendeu ali o documentário, né? Tá fechado já isso. Ia ter aquele prêmio Marília Mendonça que anunciaram e tudo mais, que ia ser uma premiação do sertanejo, não foi pra frente. Essa empresa que já estava envolvida quando teve aquele show celebrativo com a Marília. Aquele show celebrativo também era com essa empresa. E aí, meus amores, o que a gente fez? Eu puxei aqui a documentação dessa empresa e descobri algumas coisas que talvez não sejam tão legais assim e que isso também bateu lá na equipe do Murilo. Quem que são os administradores dessa empresa? O atual marido da dona Ruth é um dos administradores e o advogado da dona Ruth. Ou seja, eles também trabalham, recebem um salário por meio dessa empresa e tudo mais. E isso não foi visto aí com bons olhos. E o que travou no meio dessa história toda? Foi naquela notícia que vocês tomaram conhecimento fazia pouco tempo, de que todo o legado artístico de Marília Mendonça seria vendido para uma grande gravadora pelo valor de R$300 mil. E aí desses 300 milhões de reais, perdão. Que durante 10 anos, né? 300 milhões eu já acho pouco. Eu também acho pouco. 70 anos. Não. 70 anos. 70 anos. Tá. 70 anos. Mesmo Então, assim, 300 milhões de reais seria o valor que essa grande gravadora ligada a uma grande emissora pagaria. E aí, se o Léo quiser mexer nisso depois, tem que esperar passar esse prazo de 70 anos. Esses 300 milhões, se fosse negociado por essa empresa, 60% apenas ficaria para o Léo e 40% para a dona Ruth. Dos 300. Dos 300 milhões. Só que aí isso foi travado na justiça. Por quê? Essa empresa que foi aberta após a morte da dona Ruth, que por mais que o Léo seja beneficiado... Da Marília. Essa empresa que, foi aberta depois da morte da Marília e que tem aqui a dona Ruth como acionista,
ela não pode negociar por meio dessa empresa uma coisa que foi feita antes da morte da artista. Então isso daqui está barrado na justiça, não pôde ser negociado. A justiça já indeferiu isso. Não é que foi a justiça que indeferiu. As questões contratuais não permitiram que isso fosse adiante. Então, no meio de toda essa história, uma tentativa da dona Ruth de capitalizar ali um patrimônio por vias escusas acabou travando tudo. Por quê? 300 milhões de reais, esses 300 milhões de reais deveriam ser única e exclusivamente do menino Léo. Não 40% da dona Ruth e não 60% só do menino, porque isso é uma coisa que o menino herdou. Uma coisa foi o que o Henrique e Juliano fizeram lá atrás, de boa vontade, ter dado os 20% que cabia a eles ali na empresa, no Sentimento Louco e tal, para dona Ruth, para ela não ficar desamparada. E realmente ela não está desamparada. Só que agora vem toda essa história por meio dessa nova empresa aberta pela dona Ruth, que tem o marido dela como administrador, o advogado dela como administrador, e ela também, por mais que 60% seja do Léo, ele é menor de idade, na declaração da empresa, quem aparece como administradora legal é a dona Ruth. Então, 100% de todo o dinheiro é controlado única e exclusivamente por ela.